Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde, você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Franklin Valverde e começa agora Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre envelhecimento precoce, com Cláudia Cavalieri e Fabiano Latrilha. Cláudia Cavalieri é coordenadora do Laboratório de Fisiologia do Exercício, que está inserido no Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Ela também é coordenadora do estudo Exercício Físico Sozinho reverte fatores de envelhecimento precoce e disfunção metabólica em pessoas obesas. Boa tarde, Cláudia. Seja bem-vinda ao Brasil ODS. Boa tarde, Franklin. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre o meu projeto. E também recebemos a visita de Fabiano Latrilha, geriatra e médico da Estratégia Saúde da Família, do CEJAM, Centro de Estudos e Pesquisas, Dr. João Amorim. Boa tarde, Fabiano. Seja bem-vindo ao Brasil ODS. Boa tarde, Franklin. Obrigado pelo convite e espero que tenhamos uma boa conversa sobre um estudo tão interessante, um tema tão apropriado. Nós é que agradecemos a presença sua e também da Cláudia aqui no Brasil ODS. Exercício físico sozinho reverte fatores de envelhecimento precoce e disfunção metabólica em pessoas obesas. Esses estudos realizados por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com o apoio da FAPESP, mostraram que um protocolo de treinamento físico em 16 semanas, combinando musculação e exercício aeróbico, foi capaz de reverter os dois problemas associados à obesidade. Cláudia, como é que foi realizado esse estudo e qual que é a importância dele? Boa tarde, Franklin. Esse projeto ele foi apoiado pela FAPESP e temos como tema a questão da obesidade, especialmente na meia-idade, né? Entre os 40 e os 60 anos de idade, é uma época que normalmente as pessoas, pelo estilo de vida, pela tribulação, pelo tempo e pelo próprio processo de envelhecimento, começam a ganhar peso, começam a ganhar gordura, principalmente na região visceral, a região do abdômen, da barriga, né? Então, é bem natural, né, nesse período, as pessoas ganharem peso, né? Isso é um conjunto, que a obesidade é uma doença multifatorial, é um conjunto de fatores, né? Como é o caso do sedentarismo, como é o caso da falta de tempo para preparo de comida, o estresse, a falta de sono, tudo isso contribui para esse ganho de peso. Nós observamos nesse projeto que as pessoas que tinham, em média, 50 a 55 anos de idade, elas apresentavam um envelhecimento precoce do sistema imunológico. Quando a gente foi avaliar as pessoas obesas diabéticas, em comparação às pessoas que tinham um peso normal e tinham um estilo de vida ativo e saudável, o sistema imunológico delas tinha marcadores de envelhecimento, isso é, não respondiam de acordo com aquilo que é esperado para a idade, e sim eram equivalentes a uma resposta imunológica de pessoas idosas. E a gente observou muito isso, né, Franklin? Durante a pandemia, a gente observou que as pessoas obesas diabéticas, até faziam parte do grupo de risco, com aumento de risco, né, de pegarem Covid, e quando pegavam, né, essa doença era, às vezes, mais grave nessas pessoas com obesidade. Nós verificamos isso e fomos, então, na segunda etapa do projeto, colocar esses voluntários, né, esses pacientes, para treinar. Então, eles treinavam 3 vezes por semana, começava a musculação e o treinamento aeróbio, né, que é aquele ir para esteira ou para bicicleta, né, que é uma prática que é meio comum nas academias, né, todo mundo faz a parte da musculação, da força, a parte do aeróbio, que a gente chama de cardio, né, todo mundo faz isso.
e 3 vezes por semana por 16 semanas. Repetimos as avaliações da resposta imunológica, de composição corporal, e vimos que realmente eles melhoraram muito, tanto nos marcadores clínicos, isso é, em termos dos marcadores de saúde, a composição corporal melhorou muito, eles perderam gordura, ganharam músculo, melhoraram o que a gente chama de aptidão aeróbia, né? Essa capacidade de sentir menos fadiga quando você faz algum esforço físico, dá uma corrida, sobe um lance de escada, então eles melhoraram bastante. E, especialmente, aqueles marcadores de envelhecimento da resposta imune, eles foram revertidos. Então, a resposta imunológica deles voltou a funcionar de forma adequada, semelhante ao que a gente esperaria no indivíduo ativo. Perfeito, Cláudia. Fabiano, a gente está falando aqui de envelhecimento precoce, né? Agora, a partir tem uma idade que as pessoas, em geral, digamos, elas podem ter que começar a se preocupar com esse envelhecimento precoce, ou digamos, isso não tem muito a questão com a idade? Isso pode chegar precocemente para um indivíduo ou para outro? Muito bem, uma boa pergunta. Geralmente, quando se fala na geriatria, na consulta com geriatra, todo mundo tem a ideia, assim, dos 60, 65 anos, mas, na verdade, a perda funcional, a senilidade da pessoa adulta já começa a partir dos 30 anos, dos 40 anos. Esse estudo eu achei muito pertinente, porque ele fala do exercício físico na intenção do ganho muscular. E existe uma queda da musculatura do corpo a partir dos 30, 40 anos, que a gente chama de um termo chamado sarcopenia, que perde. E essa perda muscular gera várias consequências, não só o aumento do risco de quedas, da fraqueza, mas também da diminuição, como fala, da imunidade. Porque os fatores associados com a perda muscular e a obesidade, a exposição que a gente tem ao sol, a poluição, a má alimentação, a má hidratação, o estresse que é comum na vida de todos nós, então tudo isso causa uma resposta negativa no corpo. E o que é que isso acontece? Esse acúmulo de gordura, essa perda muscular, vai causando eventos cardiovasculares, o que são? Depósito de colesterol, de lipídios nas artérias, podendo gerar angina, o infarto do miocárdio, que são doenças graves, o aumento da incidência do diabetes. Então, você não deve só procurar um geriatra, ou seu clínico, ou endócrino, quando você já está na terceira idade, dos 60 anos, 65. Você tem que procurar antes, porque a perda funcional do nosso organismo já ocorre a partir dos 30, 40 anos de idade, com o déficit da musculatura, com o déficit de vitaminas, somente a vitamina D, vitamina C, com o aumento, como a Cláudia falou, da gordura visceral, do abdômen, que aumenta a resistência insulínica, que aumenta a incidência de diabetes. Então, tudo isso, né? É melhor prevenir. Aquela velha máxima, né? Prevenir do que remediar. Perfeito. Acho que é importante essa fala do Dr. Fabiano, para as pessoas que são jovens, né, que não estão próximos dos 60 anos ainda, já começar a pensar, né, já começar a planejar a sua vida para quando chegar na terceira idade, né, porque a pessoa vai se preocupar com isso quando chega na terceira idade, fazer um check-up anualmente, né, ver como é que estão os seus índices de colesterol, enfim, de todos os seus, a sua situação, né, toda física, de saúde, enfim, e mental também, acho que é tudo que você tem que fazer um check-up anualmente, né? E a pessoa vai se preocupar lá para frente, né? Então tem que antecipar, isso é muito importante. Cláudia, você colocou aí para nós, né, como é que foi elaborado o seu estudo, né? Que você coordena, e de uma certa forma centrou assim fundamentalmente na questão do exercício. E quando você estava falando, me veio à mente uma coisa, e a questão da alimentação? A alimentação também é importante dentro desse quadro, digamos, de prevenção a um envelhecimento precoce? Com certeza, Franklin, né? Como eu falei inicialmente, né? A obesidade é uma doença multifatorial
infelizmente, é uma pandemia mundial. Nós temos aí 1 bilhão de pessoas convivendo com obesidade no mundo, né? Então, realmente, é a quarta fator de mortalidade. Então, é uma grande preocupação que a gente tem hoje, no nosso país hoje, nós temos aí mais da metade da população com excesso de peso, na realidade, nós estamos batendo aí 60%, né? Então, assim, é muito preocupante. E um desses fatores, obviamente, é a alimentação. A gente chama, né, dessa alimentação que é muito rica, né, em alimentos processados, ultraprocessados, que é aquilo que é muito fácil de fazer, né? Então, o grande problema que a gente tem hoje na população, principalmente nos grandes centros urbanos, é a falta de tempo. A pessoa sai de madrugada de casa, volta à noite, durante o dia, ela come o que tem barato, o que tem rápido, né, porque está com fome, e normalmente essa alimentação, ela é rica em gordura saturada, gordura trans, que são gorduras que aumentam o risco de doenças cardiometabólicas, como infarto, aterosclerose, diabetes, entre outras, né? No nosso estudo, nós não manipulamos a dieta, nós acompanhamos, e no final do estudo eles ganharam uma avaliação nutricional do nutricionista que participava do nosso projeto, porque a gente queria ver o efeito somente do exercício físico, tá? A gente queria ver o efeito isolado, e veja que, mesmo não sendo o único fator ter uma vida ativa, veja que grande parte, né, nós conseguimos reverter só com exercício físico, né? Então, você imagina se o indivíduo faz exercício e uma dieta saudável, você imagine os resultados que ele, né, iria ganhar após 16 semanas se ele fizesse a junção das duas coisas, né? Então, é sempre muito importante a gente incluir uma vida ativa e cuidar da dieta. Esses são os dois principais fatores de risco de doença crônica não transmissível, né, que acometem, né, a maior parte da população quando ela vai chegando na meia-idade, com 40 anos de idade, e, infelizmente, essas doenças estão se antecipando para pessoas mais jovens, exatamente por conta da dieta errada, por conta de uma vida sedentária, né? E, se me permite, só uma complementação, Franklin, e não é só a gente fazer exercício físico, ir para a academia, fazer uma hora de exercício, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que é o mínimo de 150 minutos de exercício por semana para a gente ter promoção da saúde. Mas nós temos um fator hoje muito importante que está sendo estudado recentemente, que é o comportamento sedentário. O que seria isso? Seria o tempo que eu fico sentada, o tempo que eu fico trabalhando sentada, o tempo que eu fico na tela, no celular, no computador, na televisão. Isso tem um impacto enorme na vida das pessoas. Por exemplo, a maior parte de nós trabalhamos sentado o dia inteiro. E isso, mesmo que eu faça 1 hora de academia por dia, se eu ficar mais de 8 horas ininterrupto sentada, eu vou ainda assim ter esses efeitos deletérios deste comportamento sedentário. Então, além de eu ter que fazer a minha atividade, os meus 150 minutos, cuidar da minha alimentação, eu preciso quebrar o ciclo desse comportamento a cada 1 hora. Então, eu preciso levantar, eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso fazer um alongamento, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar o tempo todo ininterrupto sentado, eu preciso interromper isso. E isso está sendo estudado recentemente por quem estuda esse tipo de fenômeno,
E ele só não tem efeito muito grande nas pessoas que são atletas, por conta da carga de treino. Mas quem treina como nós, de forma moderada, que é para promoção da saúde, se eu ficar parada por muito tempo, eu acabo, mesmo que fazendo exercício fino, tendo um efeito deletério por conta desse comportamento. Muito bem, boa dica aí que a Cláudia está dando para todos nós. Fabiano, as pessoas em geral às vezes têm aquela, digamos, desejo de que umas fórmulas mágicas, né? Por exemplo, doutor, por favor, se não tem um medicamento para me receitar, né? Para resolver isso, para auxiliar. Existe aí no caso, né, até para esclarecer para todos e todas que nos estão ouvindo agora, existe medicamento, existe fármacos aí para poder, digamos, desacelerar esse envelhecimento, doutor? Existe sim, mas eles sozinhos não fazem milagre, não faz a solução. Vou pegar um gancho da antiga pergunta, junto às vitaminas, que eu vou falar as principais, é o estilo de vida também, a alimentação. Por exemplo, nem todo mundo tem o hábito de beber mais de 2 litros de água por dia, não é? O tabagismo, cessar com cigarro, não é? O consumo não excessivo de álcool, não é? O controle do estresse, como a Cláudia falou, porque tudo isso associado, ele gera uma queda da imunidade. Então, a pessoa tem aquela sensação, a gente escuta muito falar, daquele cansaço excessivo, pessoas que ficam cansadas o tempo todo, se sentem exaustas, exauridas. Então, tudo isso são sintomas de imunidade baixa. O que é que a gente fala hoje de suplementação vitamínica? Por exemplo, a vitamina C, ela é importantíssima para o aumento da imunidade, né, o uso diário da vitamina C. Está provado também, durante a pandemia, a época do Covid, se falou muito da reposição da vitamina D. Eu, como geriatra, sempre prescrevi vitamina D e faz parte da rotina de exames principais da geriatria a dosagem de vitamina D, porque ela é muito importante. A vitamina D, ela previne várias infecções no corpo, ela aumenta a imunidade, a vitamina D3 principalmente, ela aumenta a homeostase, ou seja, a absorção do cálcio, que fortalece os ossos, que também junto com a musculação, o exercício aeróbico e a musculatura boa, dá uma melhor qualidade de vida. Então, principalmente é isso, são essas principais vitaminas, a vitamina C, a vitamina D, o conjunto da alimentação, mas, na verdade, não existe nenhuma pílula mágica, é um conjunto de fatores, de medidas, de um hábito de vida saudável que vai levar à prevenção de várias doenças crônicas degenerativas, né? Principalmente a hipertensão e o diabetes. E tem uma coisa bacana também com a vitamina D, né? Ela está muito relacionada também, que é um dos fatores de ganho de peso, a deficiência. Tem muitos trabalhos mostrando que a deficiência da vitamina D, ela contribui para o ganho de gordura corporal e o ganho de gordura no abdômen, né? Então, existe essa relação também da deficiência de vitamina D impactando nessa questão da obesidade, né? Então, veja como que é importante, né, a manutenção dessa vitamina para a saúde do nosso organismo. E eu queria só complementar também, que é uma coisa que está muito, assim, em moda hoje, né, são as frutas vermelhas, né, o goldberry, o cranberry, é importante, elas aumentam também a imunidade e combatem os radicais livres, que diminuem a inflamação do corpo. Não é? Essa síndrome inflamatória que a obesidade traz, né? Então, é importante também, a gente tem evidências que elas são importantes também. Você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual, está ouvindo Brasil ODS, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: OMS das Américas fornecerá vacinas para mães contra doença respiratória.
Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, começa a partir do próximo ano a apoiar países latino-americanos a vacinar mulheres grávidas contra uma doença respiratória de alto risco para bebês nos primeiros meses de vida. Em comunicado, a OPAS, que é o braço da Organização Mundial da Saúde, OMS, nas Américas, informa que vai levar a imunização contra o vírus sincicial respiratório, VRS, a mulheres entre o 8º e o 9º mês de gestação. O VRS é uma das principais causas de internações hospitalares e de casos de morte por infecções respiratórias em bebês nos primeiros 6 meses de vida. Todos os anos, 13 milhões de crianças nascem em regiões que poderiam se beneficiar dessa medida, caso a vacina fosse oferecida a grávidas. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, recomendou a aplicação para mulheres com o intuito de proteger os recém-nascidos e evitar partos prematuros. Os anticorpos maternos dão proteção contra o VRS por cerca de 6 meses após o nascimento. E é justamente nesse período que o risco severo da doença atinge o seu nível mais alto. A transmissão do vírus ocorre através de tosse, coriza e espirros de uma pessoa contaminada, além de contatos como aperto de mãos, toques e beijos. O risco também existe sobre superfícies compartilhadas com objetos tocados por alguém infectado com o VRS, incluindo brinquedos, maçanetas e outros itens. O vírus pode ser passado através dos olhos, nariz ou boca, e os sintomas geralmente ocorrem entre 2 a 8 dias após a exposição. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayle. Eu tenho uma pesquisa aqui importante que deve ser destacada, que no Congresso Internacional de Obesidade, né, o ICO, sugeriu que 48% dos adultos no Brasil terão obesidade até em 20 anos. E outros 27% estão vivendo com sobrepeso. Além disso, tem uma outra informação aqui do IBGE, que 22% dos homens e 29,5% das mulheres adultas no Brasil têm obesidade. E eu queria começar aqui, então, a gente está falando aqui de obesidade, está falando de sobrepeso, mas vamos lá, quais são as diferenças entre um e outro, né? Qual é a diferença entre ser obeso e o sobrepeso, doutor Fabiano? Tem um critério que a gente usa, tipo uma fórmula, né, que é o IMC, que é o peso dividido pela altura vezes a altura ao quadrado. Então, pessoas que se enquadram no IMC entre 25 e 30, elas são consideradas de sobrepeso. E pessoas acima do IMC de 30 é considerado obesidade, não é? Então, é um critério que se avalia através do peso e da altura, né? De forma que nenhum dos dois são bons. A obesidade, claro, é uma síndrome, é um conjunto de vários sintomas, de sinais no corpo, que dá repercussão em várias patologias, em várias doenças. E o sobrepeso é o caminho pré, né? É aquilo que vai se chegar antes da obesidade. Então, é sempre bom combater isso. Ter um peso que fique entre o IMC de 20 e 25, ou seja, o peso dividido pela altura ao quadrado e que esteja dentro desse valor, para combater todos os danos que a obesidade pode causar. Mas é um critério que a gente usa relacionando o peso e a altura. Certo. E o pessoal fala de obesidade mórbida. O que vem a ser a obesidade mórbida? Obesidade mórbida é um IMC muito alto, geralmente acima de 40, que se tem um risco iminente de morte, né? O risco iminente de morte súbita. E esses são candidatos, além de outros tratamentos também, à cirurgia bariátrica, que se fala tanto hoje. Não é só porque você está obeso que você é candidato a ter a cirurgia bariátrica. Então, tem os critérios. Então, obesidade mórbida é uma síndrome com potenciais riscos bem graves de uma morte iminente, né, de um agravo, que pode ser por um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral, uma embolia pulmonar,
Tudo isso que são coisas que, iminência, que acontecem na obesidade e no obeso mórbido. Cláudia, você que é coordenadora do Laboratório de Fisiologia do Exercício aí da Unicamp, né? As pessoas às vezes começam a fazer os seus exercícios, né? Até porque a mídia, de uma certa forma, de uns tempos para cá, tem incentivado o exercício físico, e às vezes não procuram um médico, às vezes não tem um método para fazer isso. Qual dos riscos da pessoa, digamos, nunca ter feito nada na vida, não ter a mínima noção de por onde é que vai fazer o exercício, começar a se exercitar? É sempre importante, antes da gente iniciar a atividade física regular, passar minimamente por um clínico geral ou por um cardiologista para fazer um teste de esforço, né? A gente vê até nas mídias, né? Às vezes acontece, infelizmente, a gente vê atletas tendo morte súbita por esforço, que são indivíduos que estão adaptados à carga de treinamento. Então, não dá para a gente começar a fazer o exercício físico sem avaliar qual é a resposta cardiovascular frente a um esforço. Para vocês terem uma ideia, quando a gente inicia o projeto, todos os voluntários passam por avaliação de um cardiologista. E na meia-idade, que é a população que a gente tem trabalhado muito em idoso, 50% deles apresentam algum tipo de alteração em esforços que a gente considera de moderado a alto. Isso aparece uma isquemia, aparece uma arritmia, um pico pressório. Então, você imagina, o indivíduo começa a fazer exercício sem avaliação, né, sem saber como que o organismo dele reage a uma carga de treinamento. Infelizmente, esse atestado médico, que era solicitado anteriormente como obrigatório, hoje, legalmente, ele não é mais necessário. Existe nas academias apenas, você chega a fazer a matrícula, e aí existe um questionário chamado Parquet, que você responde, se você não tem sintoma, você está apto, né? E a pessoa entra na academia sem nenhum tipo de avaliação médica adequada. E, obviamente, você corre um risco, né, de começar com uma carga muito alta e ter uma intercorrência. Você pode ter uma intercorrência fazendo exercício físico logo após uma sessão de exercício físico exaustivo, né? Então, é muito importante que as pessoas, antes de começarem a praticar exercício físico, procurem um médico, façam uma avaliação, para ver se ela está em ordem para iniciar o seu treinamento físico sem risco, porque a segurança está em primeiro lugar. Perfeito. Agora vamos conversar com Gabriela Chabu, especialista em ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a famosa Agenda 2030. Olá, Gabriela, quais as novidades que você traz para nós no dia de hoje? ODS em Pauta. Olá, Franklin. Olá, ouvintes do Brasil ODS. Meu nome é Gabriela Chabu e eu sou especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu estou aqui para contar para vocês com que objetivo e com que meta o tema do programa de hoje se relaciona. O programa de hoje, ele tem relação com o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e eu acho que é uma meta que os nossos ouvintes até já decoraram, que é a meta 3.4. Essa meta, ela visa reduzir a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. O estudo da Unicamp, financiado pela FAPESP, vai mostrar que a prática regular de exercícios é uma estratégia para combater justamente a mortalidade precoce por doenças crônicas não transmissíveis, né? Ao retardar o envelhecimento, o que você está fazendo é combatendo um fator de risco importante, que é a obesidade. Então, o estudo de hoje contribui para o nosso melhor entendimento do que a gente precisa fazer para avançar na meta 3.4 no Brasil, né? Essa pesquisa ela vai reforçar, então, que o exercício regular é uma estratégia simples, mas efetiva para combater as doenças crônicas e promover uma vida mais saudável para os brasileiros.
Em termos de políticas públicas, o que eu queria trazer para vocês é que o Ministério da Saúde, alguns anos atrás, lançou um guia de atividade física para a população brasileira. Então, se vocês tiverem dúvidas de quanto é a quantidade física de exercício físico ideal para a sua idade, de acordo com o grupo não só etário, o grupo populacional, para promover um estilo de vida mais saudável e ativo, você consegue acessar esse guia de atividade física para a população brasileira, lançado pelo Ministério da Saúde alguns anos atrás. No estado de São Paulo, em termos de políticas públicas, vale destacar o programa Agita São Paulo, que desde 1996 busca incentivar a adoção de hábitos mais saudáveis pela população, por meio de campanhas educativas, eventos comunitários, enfim, que destacam os benefícios da atividade física regular. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Recomendo a todos a prática de exercícios físicos e nos vemos na próxima semana. Ouvimos Gabriela Chabut, a nossa colunista especializada em ODS, que na semana que vem estará de volta aqui no Brasil ODS. De acordo com a pesquisa Saúde e Trabalho feita pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, 52% dos brasileiros não praticam atividades físicas ou fazem raramente. Entre os que praticam, 22% o fazem diariamente, 13% pelo menos 3 vezes por semana e 8% pelo menos 2 vezes por semana. Vamos lá. Os exercícios físicos, quais os benefícios, assim, você já mostrou de uma certa forma, Cláudia, mas para aquelas pessoas que às vezes ainda estão em dúvida, o que você poderia dizer para elas sobre os benefícios que o exercício físico traz? Bom, são inúmeros, né? Hoje o exercício físico é considerado um tratamento não farmacológico, né? Além de ele prevenir as doenças, quando o indivíduo já tem alguma doença, ele, inclusive, ele é um coadjuvante, ele complementa a terapia, o tratamento que esse indivíduo faz, né? Então, ele é realmente, hoje, muito importante para a saúde global, né, desse indivíduo. Existem inúmeros benefícios, um deles é a manutenção da massa muscular. O Dr. Fabiano comentou no início do programa a importância da manutenção da massa muscular. A massa muscular, além da força, né, da importância para a mobilidade, para evitar quedas à medida que a gente envelhece, manter a massa muscular e manter o músculo ativo, a gente produz, quando a gente contrai o músculo, substâncias químicas chamadas hoje de exerquinas ou miocinas. Eles são substâncias como se fossem hormônios, e essas substâncias caem na corrente circulatória e elas interferem em vários mecanismos fisiológicos no nosso organismo, prevenindo muitas doenças. Então, além de eu evitar queda, né, eu também produzo esses hormônios que evitam doenças. Outra questão importante, nós vimos que fazer exercício também reduz gordura, melhora a resposta imunológica, porque é o efeito anti-inflamatório, melhora a circulação, inclusive cerebral, evitando doenças neurodegenerativas, perda de memória, melhora sono, melhora a autoimagem, autoestima, diminui doenças comportamentais como depressão, ansiedade, isso só tem benefício sem efeito colateral. Fazer exercício é muito bom. Perfeito. Fabiano, você como médico geriatra, quais os maiores problemas que você encontra nos pacientes que procuram a sua clínica, que procuram o seu trabalho, a sua consulta? Quando chegam lá, a pessoa, claro, em geral, como às vezes acontece, às vezes a pessoa vai com antecedência, e às vezes quando já está na terceira idade. Quais os maiores problemas que você encontra nesses pacientes que você atende? Olha, com certeza, sem nenhuma dúvida, as principais doenças que eu vejo aqui no meu consultório, no meu dia a dia, são as doenças cardiovasculares, né? Principalmente a hipertensão,
as doenças cardíacas, as doenças circulatórias, não é? Então, tanto que a doença que mais mata os idosos hoje, que mais mata as pessoas acima dos 60 anos, são os eventos cardiovasculares, né? A angina, o infarto, o acidente vascular cerebral. Então, a hipertensão ainda hoje é a grande e a maior doença que eu trato no meu dia a dia, acompanhado de diabetes, disfunções endócrinas, como da tireoide, algumas insuficiências hormonais próprias da idade, e aquilo que, contribuindo com que o estudo da Cláudia, com que ela falou, não é? A obesidade, o aumento do colesterol, do lipídio, porque o lipídio ele é importante no organismo, até um certo ponto do colesterol. Ele faz parte das membranas das células, faz parte da síntese de hormônios, mas ele em excesso, esse acúmulo de gordura nas vísceras, no coração, no fígado, nos órgãos abdominais e nos órgãos periféricos também, nas artérias, nas veias, vão gerar essas doenças, que são a grande causa de mortalidade na terceira idade. Então, o que eu mais trato, o que eu mais vejo são isso: hipertensão, diabetes, doenças circulatórias, e acompanhado também hoje das doenças psicossomáticas, né? Como a depressão, a ansiedade, é muito frequente também na minha clínica, no meu dia a dia. Você falou da hipertensão, né? E essa é uma questão bastante grave no Brasil, né? Que é uma doença silenciosa, né? Quando você quer perceber, você já é hipertenso e às vezes já está sofrendo de uma forma até já quase que sem controle, às vezes, né? Sem você ter se antecipado, né? Então é muito importante fazer esse alerta, que as pessoas estejam atentas com relação à hipertensão, né? O Brasil até já fez várias campanhas de prevenção à hipertensão. Ultimamente a gente não tem ouvido muito falar, mas é importante, porque ela é uma doença, de uma certa forma, silenciosa, não, Fabiano? Isso mesmo. Quando ela vem demonstrar alguns sintomas, o dano internamente no organismo que ela já proporcionou é maior. O endurecimento das artérias, que podem levar a doenças cardíacas, não é? A diminuição da cognição também, a má circulação cerebral causada pela hipertensão também diminui a cognição e aumenta o risco de demências também. Tudo isso, e mais, muito mais, né? A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, né? A enquete que é feita lá no Instagram, né? No nosso Instagram lá, nós estamos lá, e temos a nossa enquete, que você pode votar semanalmente nos nossos programas. Cada programa tem a sua enquete específica, né? Porque nós temos, além do Brasil ODS, temos também o Perspectiva, né? Então, nós fazemos essas enquetes aí. E também temos um espaço, aquela caixinha que fica no Instagram, para perguntas. Você pode fazer as perguntas que nós reproduzimos aqui para os nossos entrevistados e as nossas entrevistadas aqui no Brasil ODS, aqui no caso de hoje. E a pergunta que nós fizemos para o programa de hoje foi a seguinte: você pratica exercícios físicos regularmente? E olha o resultado, 55% das pessoas disseram que sim, contra 45% disseram que não. Ou seja, tem quase que um equilíbrio aí de quem pratica regularmente exercício e de quem não pratica o seu exercício de forma regular. Tá? Além desse resultado, né, que depois eu vou pedir tanto para a Cláudia como para o Fabiano comentarem, juntamente com as perguntas que foram enviadas. Nós temos aqui uma pergunta que foi enviada pela Isaura e outra pelo Luiz Paulo, né? Tanto a Isaura como o Luiz Paulo tem essa pergunta para nós aqui do Brasil ODS. E eu vou começar com a pergunta do Luiz Paulo para a Cláudia, que acho que tem mais a ver com o trabalho dela. O Luiz Paulo pergunta: caminhar 2 vezes por semana é considerado exercício físico, Cláudia? Depende, né? A recomendação de exercício que a gente conhece como aeróbio, o indivíduo tem que fazer 150 minutos desse exercício. São 30 minutos, 5 vezes por semana. Então, veja, são 30 minutos que esse indivíduo tem que fazer de uma caminhada que a gente considera de carga ou de intensidade moderada. Mas o nosso organismo, ele se adapta.
Então, para você manter os benefícios do exercício físico, você sempre tem que aumentar o volume ou a intensidade, modificar o percurso, porque senão você fica, é como se você desse uma volta com o cachorro na quadra. Não vai fazer bem? Vai fazer bem, melhor do que nada. Fazer 2 vezes por semana do que não fazer nada. Mas está abaixo daquilo que é recomendado para a promoção da saúde. Então, eu recomendo ao Luiz Paulo, é isso? Isso, o nome? Luiz Paulo. Luiz Paulo, que ele aumente pelo menos um dia, né? Coloque no final de semana dele aí um dia a mais para ele fazer uma caminhada melhor. Para ele também tentar aumentar o tempo que ele faz essa caminhada, ou mudar o percurso, né? Tudo isso ajuda a ele a manter esse estímulo no organismo dele e, consequentemente, dos benefícios dele fazer esse exercício físico. Mas já parabenizo ele por ele estar fazendo 2 vezes por semana, para ele se manter estimulado e aumentar aí, paulatinamente os dias que ele se dedica, né, à saúde dele, que é muito importante. A gente vê que tem muitas pessoas que fazem essa caminhada, né, que a gente olha pela cidade, as pessoas que você percebe que elas estão fazendo exercício, elas estão caminhando diariamente, enfim, ou dia sim, dia não, ou seja, ou 2 vezes por semana. Agora, eu pergunto, aquelas caminhadas que nós fazemos no trabalho mesmo, né? Estou indo para trabalhar, eu saio daqui de casa e vou até o ponto do ônibus, até a estação do metrô. Isso conta também? Isso é válido? Ou você tem que fazer exclusivamente esse tempo? Porque às vezes a sua caminhada não chega a meia hora, chega a 15 minutos. Isso é válido também, Cláudia? Sim, é válido. Quando a gente faz a avaliação do nível de atividade física desse indivíduo, a gente computa tudo, né? O deslocamento, o tempo que ele gasta caminhando para se deslocar, o lance de escada, né? Substituir o elevador por subir de escada, isso ajuda bastante, né? A gente fala, estaciona o carro mais longe, vai a pé um pedaço, né? Quem vai de bicicleta. E também o tempo que você faz o seu exercício físico como lazer no final de semana, né? Às vezes você faz um esporte, vai jogar com as crianças, né? Vai para um parque, tudo isso conta, todo tipo de atividade. Inclusive as pessoas que têm uma vida profissional que é mais física, mais laboral, né? Fisicamente, também conta. Fazer a feira, né? Porque você anda e você volta com carga, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha na construção civil, né? Uma empregada doméstica, uma faxineira, está o dia inteiro se movimentando. Então, o nível de atividade física dela é maior do que quem fica o dia inteiro sentado no escritório, sentado na frente do computador. Essas pessoas praticamente já fizeram sua atividade, né? Sim, então, né? Porque elas são ativas o dia inteiro elas estão de pé se movimentando. Tudo isso computa. A única coisa é que a gente não consegue avaliar a carga, né? Muitas vezes a carga é bastante pesada, né? Às vezes, quando a pessoa carrega muito peso, etc. A gente não consegue sistematizar, mas isso conta sim. Correto. Tá? Fabiano, a pergunta que eu tenho para você foi enviada pela Isaura. Como sabemos que estamos envelhecendo precocemente? Essa é uma pergunta boa, muito boa, porque às vezes você fala, não sei, não estou muito bem, o que está acontecendo? Na verdade, você está envelhecendo precocemente, né? Então, quais são os sinais que a pessoa pode ter de que ela está envelhecendo precocemente? Está muito relacionado com a questão da imunidade, né? Quando a gente percebe que a nossa imunidade está diminuindo. É um termo que citado até no estudo da Cláudia, né? Da imunossenescência precoce, né? Ou seja, os sinais do envelhecimento que pode acontecer. É aquela fadiga excessiva, são infecções recorrentes, o indivíduo que tem muitas otites, amidalites, ou tem um resfriado que antes se curava mais rápido e agora passa um tempo maior, demora mais para se curar. O aparecimento assim, da visão turva,
da dificuldade de enxergar, de ver a visão mais turva, os olhos secos, isso acontece, até o ritmo intestinal, ou seja, muda o ritmo intestinal. Pessoas que têm episódios de diarreia mais de 2 semanas, ou o contrário, a obstipação, a constipação, aquelas dores nas pernas, formigamentos, né? Então, esses são sinais que podem acontecer do envelhecimento. E o próprio declínio cognitivo, não é? A memória que já começa a falhar. Nem todo mundo que tem o declínio cognitivo, esse lapso de memória, significa que tem demência. Existem os critérios, né? Mas a memória começa a ficar mais cansada, né? Então, o indivíduo vai ficando lentificado. São esses os sinais. E também, assim, não é uma certeza. Não é porque tenha tudo isso que já está começando a envelhecer. É preciso se avaliar, né? Conversar, fazer os exames, mas são sinais que podem ficar aí de alerta que você pode estar envelhecendo, né, mais precoce ou no começo da sua própria senilidade, né, do processo de envelhecimento. Perfeito. A partir de que idade que é recomendável a pessoa fazer um check-up anualmente? Olha, a partir dos 30 anos, 40 anos, eu falo isso, né? Eu brinco que quando eu comecei a geriatria há 16, 17 anos atrás, e o meu paciente mais jovem do consultório tinha 46 anos. E hoje eu tenho um paciente de 30 e poucos anos que vem para fazer uma avaliação global, os testes de memória, os testes depressivos, a dosagem das vitaminas. Então, o quanto antes, melhor. Ok. Aproveito agora para convidar a todos e a todas que estão sintonizados aqui no nosso programa para acompanhar as atividades do Observatório do Terceiro Setor, né? Você pode visitar o nosso site, observatório3setor.org.br, acompanhar o Observatório nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, enfim, todas as redes que o Observatório está presente, e sempre com o Observatório 3 Setor. O 3, isso é importantíssimo, o 3 é em numeral, não se esqueçam isso, que o 3 é sempre em numeral. Porque se você não for colocar por extenso, você vai acabar não chegando ao nosso site e também a participação aos espaços que nós estamos nas redes sociais. Vamos agora ouvir os destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório. Lucas Neves, da redação do Observatório, tem as informações. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Fórum debate sustentabilidade e inovação no setor agroalimentar. No Haiti, quase metade da população sofre com fome aguda. Startup brasileira desenvolve baterias para veículos voadores com apoio da FAPESP. Instituto Amigo do Leão e Prozas lançam portal de transparência para a gestão de recursos dos fundos da infância e do idoso em Santa Catarina. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Lucas Neves, nosso repórter lá direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, dando as suas dicas, né, das principais matérias do site do Observatório. E eu convido você a visitar o site do Observatório, lá você vai encontrar uma série de matérias que falam sobre cidadania e principalmente sobre o terceiro setor. Muitas pessoas ao envelhecerem começam a encarar a vida de uma maneira diferente, com mais liberdade, sem tantos entraves sociais. E essa pergunta eu faço para os dois, né? Essa é uma boa maneira de envelhecer, segundo a sua visão, né? Se você ter assim, mais liberdade, não se preocupar tanto com certas coisas, com o que as pessoas vão pensar, enfim, ter uma outra forma de encarar e de agir diante da vida. Cláudia, o que você diz? Eu acho que é isso mesmo, mas com moderação, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que a gente pode envelhecer que nem um vinho,
quanto mais velho, aquele vinho tinto melhor, né? Os sabores vão ficando melhores, a pessoa, né, gosta de estar com aquela pessoa idosa, porque ela é sábia, né, ela tem um bom humor, ou a gente pode envelhecer como vinagre, né? Ficar azedo, ficar muito crítico, ficar intolerante às coisas novas. Então, eu acho que não é assim, eu posso falar o que eu penso, porque agora eu não tenho mais, né, que me preocupar com nada. Eu acho que a gente tem que envelhecer sendo sábio, tendo a visão crítica do que é a maturidade, né? Olhar para aquele momento, às vezes, de um jovem, né, que tem toda aquela energia, né? E saber que é a fase da vida dele, é a fase que ele tem que testar, que ele tem que voar, que ele tem que errar, e muitas vezes, quando a gente está mais velho, a gente fica, às vezes, um pouco intolerante, né, a esse tipo de mudanças, né? Perfeito. Não quero ser vinagre, não. Ninguém quer ser vinagre, né? Fabiano. Gostei da resposta. A frase da música que fala assim, a coisa moderna é envelhecer. É verdade, porque a expectativa de vida no mundo hoje no Brasil aumentou. As pessoas estão vivendo mais, com a prevenção, com os recursos da medicina, com a mudança dos estilos de vida. Tem uma frase que eu gosto muito de falar quando eu participo de algum programa, quando eu dou alguma aula, é assim, o adulto de hoje é o idoso de amanhã. Então, você tem que construir a sua terceira idade, você tem que construir a fase idosa da sua vida, ser uma pessoa equilibrada, como a Cláudia falou, ter os seus valores, ter sua rede de suporte social, suporte familiar, ter os seus valores, para você chegar na terceira idade, você ser um idoso coerente, um idoso que se tenha prazer de viver o seu dia a dia, com todas as limitações e comorbidades que podem acontecer. A terceira idade no Brasil, e em todo mundo em geral, ela não é igual para todo mundo, porque existe todo um contexto social, um contexto econômico, um contexto político e até religioso relacionado ao nosso dia a dia. Mas a gente tem que administrar tudo isso. E é construindo que se faz isso. O idoso de hoje, ele foi o adulto de ontem. Então, é construindo, né, no dia a dia, com bases sólidas, né, a sua terceira idade, a sua fase idosa. Perfeito. A gente está chegando ao final do programa, né? A gente nem percebeu, né? Está quase uma hora, a gente está aqui conversando e acho que quando vocês estão, mérito de vocês, né? A gente está assim, uma conversa leve, dando informação de qualidade para quem está nos ouvindo sobre envelhecimento precoce. E eu gostaria de encerrar o programa, né? Tanto com você, Cláudia, como com você, Fabiano, que vocês dessem algumas dicas para as pessoas, né? Isso para a gente finalizar o nosso programa. Cláudia, a partir dos seus estudos, né? Que dicas você pode dar em termos de qualidade de vida para os ouvintes? Nós temos 1 minuto para cada um, até que a produção está me avisando que eu tenho 2 minutos, então 1 minuto para cada um, assim, rapidamente, vocês sintetizarem as dicas que vocês dariam para os nossos e nossas ouvintes. Cláudia. Minhas pesquisas dizem exatamente que você precisa envelhecer de forma ativa. Então, se preocupar em ter uma vida ativa, cuidar do seu sono, cuidar da sua alimentação e cuidar do seu humor, né? Ser uma pessoa bem-humorada, de bem com a vida, cuidar da sua mente, da sua espiritualidade, tudo isso vai te ajudar a envelhecer bem e feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Perfeito. Fabiano. Faço minhas as palavras da Cláudia, é isso, né? A definição de saúde pela OMS é um bem-estar físico, psíquico e social. Então, é um conjunto, não é? Então, faça a prevenção das doenças, se alimente bem, durma bem, tenha a sua rede de suporte, sua rede social e cuide também da sua mente, né? O autocuidado é importante. Para a gente cuidar de quem a gente ama, é preciso a gente estar forte também. Então, cuidem-se, previna as doenças e procure viver da melhor forma possível.
Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, um programa com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agradeço a participação de Cláudia Cavalieri, coordenadora do Laboratório de Fisiologia do Exercício, que pertence ao Departamento de Estudos da Atividade Adaptada da Faculdade de Educação Física da Unicamp. E também agradeço a Fabiano Latrilha, geriatra e médico da Estratégia Saúde da Família do CEJAM, Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, Observatório 3 Setor, no Instagram e no Facebook. E o site do Observatório, observatório3setor.org.br. Lembrando que, em todos os casos, o 3 é em numeral. Na próxima terça, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.